contar um pouquinho do grupo de estudos aí que a gente está planejando. Uhum. A ideia, Beto trouxe a ideia, daí eu abracei também. Simone também abraçou, né, Si? Estamos todos abraçados na ideia, porque Aham. estamos nos tempos aí que precisamos disso. Então, a ideia é formar um grupo de estudos sobre espiritualidade e trabalho. Vamos falar que espiritualidade é diferente de religião, né? Espiritualidade num tom mais amplo, assim. Que isso na prática já está acontecendo, então a gente quer trazer esses elementos, estudar o que está acontecendo na vida acadêmica, as matérias que já estão existindo, que já conseguiu permear o mundo corporativo. A gente quer estudar isso para trazer isso até com mais propriedade. E a ideia é ser um grupo vivo, então a gente vai anfitriar o grupo, então vai receber, vai dar estrutura, vai dar o contorno, mas não é a gente dar aula, não é a aula. Uhum. Vamos falar um pouquinho disso, e sim a gente ir co-criando o grupo ao longo do caminho. Mas vamos aos poucos Hum. contar. Eu queria trazer, né, que eu estou muito feliz da gente estar conseguindo tangibilizar esse grupo, porque é um dos temas que me dá pertencimento na Calidoscópio, né, e que é essa visão do espiritual da vida, muito além do que a gente pensa no místico e no religioso, e que está ligado à presença, ao pertencimento e à energia vital pulsando na execução das coisas, né? E a princípio, né, a gente tem como propósito que o ofício precisa tocar a alma de quem está fazendo aquilo, tem que trazer significado real para a vida, né? Então, quando a gente fala do espiritual, a gente está falando de conectar com o significado da vida de cada uma das pessoas. E aí, o objetivo do grupo, ele caminha para explorar os olhares sobre essa conexão, né, do espiritual, da espiritualidade, do mundo interno, do ser e do mundo do trabalho. Então, o que a gente quer é entender as conexões que já foram feitas, os caminhos já foram abertos, tem bastante conteúdo, inclusive, tem coisas que já são um pouquinho mais antigas, e aprofundar, né, em como que a gente leva isso para os nossos trabalhos e, consequentemente, isso chega nas organizações. Eu acredito porque eu e Deise a gente fala muito sobre a relação das pessoas com o trabalho, né? São trabalhos que a gente faz, tanto dentro da Calidoscópio quanto fora. E a gente aqui tá falando de três dos quatro campos da regeneração que a gente acredita, né? A regeneração dos indivíduos quando eles conseguem efetivamente se conectar com a sua energia vital. Das relações, que é o meio por onde transita o trabalho. E das organizações, que é o local onde a gente consegue fazer isso acontecer. Então, para mim, arremata de uma maneira muito bonita com o que a gente defende. É, muito bem. Então, o que que na prática a gente quer que o grupo seja e não seja? Então, a gente quer que o grupo seja um espaço da inteligência coletiva. Nós vamos cuidar de curadoria, de referências globais, vamos facilitar, anfitriar, trazer resuminhos, né, dos temas, mandar trabalho antes para todo mundo poder estudar. Trazer escutativa, provocações que geram boas conversas e insights práticos, mas o mais gostoso desses grupos de estudos é justamente a troca. Então, é bacana que como a gente já fez outros, a gente já fez o da sabedoria da natureza, já fez o da comunicação não violenta no passado. O gostoso é a troca mesmo. É mesmo que a pessoa não tenha lido, não tive tempo dessa vez, mas ela vai e ela traz a presença dela e troca na hora com o que ela já tem, né? E aí cada um traz a sua novidade, a sua vivência, o que que na prática já experimentou, e isso é uma riqueza. Então é isso que a gente deseja que o grupo seja. Não vai ser aula expositiva, né? Não vai ser a gente dando aulinha, com certeza. Até porque acho que esse é um assunto muito novo que estamos todos tateando. A gente achou bastante material que é bem interessante, mas
Tem muita gente estudando em diferentes lugares isso, de diferentes formas, muitas vezes sem dar nenhum nome relativo à espiritualidade, mas a gente fala, pô, mas ok, isso também é espiritualidade, né? Numa forma mais ampla, isso também é espiritualidade. Então, não é nada que tem a ver com espaço dogmático ou de religião em si, sim tem a ver com espiritualidade de uma forma mais ampla. Porque quando você fala de espiritualidade de uma forma mais ampla, é tudo que está dentro do ser. Ou seja, inclui o autoconhecimento, inclui todas as questões internas e a conexão com a essência da pessoa, sim, né? Também não vai ser grupo terapêutico, muito menos isolado da realidade de mercado, porque a gente justamente quer usar esse grupo para fazer melhor essa ponte, para praticar essa ponte entre a espiritualidade e o mundo do trabalho. A gente está vivendo também esse tempo muito que tem um lado muito cientificista, mas que já está começando a falar bastante de integração das coisas, né? Uhum. Integração das coisas é integrar o invisível também, que às vezes a gente ainda não consegue provar, né? Apesar que já tem muita coisa sendo provada também. Então, tudo isso a gente vai olhar. Aqui, essa é meio reforço, né, Beto? Mas reforça aí. Isso. Para a gente é muito importante que seja gostoso, sabe? Então a gente enfatiza que o nosso jeito de estudar, que é uma construção conjunta e livre, não é conteúdo, slide com a gente explicando coisa. A, a premissa é a gente conversar, se escutar e construir a inteligência coletiva através das trocas, né? Quando a gente fala em aprendizagem, geralmente a gente pensa em ementa, né? Só que a gente está falando que é algo do espiritual, do que vem de dentro de cada um de nós. Então, é uma ementa viva, a gente está vivo, a ementa é viva, o mundo está acontecendo. A cada encontro, a gente vai decidir a temática do encontro seguinte. A gente pode, inclusive, trazer opções e, eventualmente, nem passar pelas opções que a gente tem, que elas ficam aqui na manga como se fossem uns coringas, né? Alguns nas minhas mangas, outros da Daisy. Mas o movimento do grupo vai dizer muito para gente quais são os recortes, né, dentro de espiritualidade e trabalho que a gente pode tratar. É, então, claro, para cada um desses recortes, a gente vai sempre fazer a curadoria. A gente vai puxar quais são as referências, o que está quente, o que já foi dito, fazer aí um compilado desse material, compartilhar, para daí quem estiver no grupo e quiser se aprofundar na leitura desses temas, na vista desses vídeos, enfim, no material, no que tiver ali no material de apoio, para se aprofundar no tema, pode se aprofundar antes de vir para o encontro, que a gente entende que é um tema de interesse para quem está com a gente, né? Bom, e aí a gente tem algumas bases já pré-definidas, vamos dizer assim, né? Bases da nossa curadoria que a gente já andou pesquisando. Então, primeira delas, a gente já permeia a Caleidoscópio faz alguns anos, desde que ela começou a existir, que são os ODIs ou IDGs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Interno. Eles foram criados justamente porque o mundo não estava mudando, né? O planeta não estava conseguindo se regenerar e melhorar, as ODSs não estavam acontecendo, daí um, hoje eu já sei que não é só o grupo de acadêmicos. Antes do grupo de acadêmicos teve outro grupo, mas isso eu conto no próximo encontro. Um grande grupo internacional começou a estudar quais eram as competências transformacionais, que as pessoas se transformavam internamente para transformar o mundo. Então, eles criaram uma estrutura, vamos dizer assim, de 25 competências transformacionais nesses 5 pilares que estão aqui: ser, pensar, relacionar-se, colaborar e agir. E se você for olhar essas competências, muitas delas a gente pode chamar de autoconhecimento, mas muitas delas são sim espirituais. Então, vou dar alguns exemplos aqui só para aterrar aqui. Por exemplo, nesse pilar do ser, os cinco itens são
bússola interna, que poderia ser algo como intuição, né? Que é uma coisa da essência do ser, integridade e autenticidade. Quando você fala de autenticidade, você está falando do ser, a conexão com essa sua essência, autoconsciência, presença e abertura e mentalidade de aprendiz. Então, você vê que das cinco, pelo menos quatro aí são bem ligadas no campo da espiritualidade, eu diria. E mesmo nos outros itens, como pensar, você tem no relacionar-se, né? Por exemplo, você tem apreciação, senso de conexão, humildade, empatia e compaixão, perdão. São tudo coisas que dizem muito respeito à espiritualidade. Então, é uma estrutura mundial que está lastreando essa conexão entre a gente estar conectado com o nosso ser, com a nossa essência, com o nosso eu, e a gente conseguir realizar qualquer coisa no mundo do tipo, inclusive salvar o planeta com as ODS. É muito interessante. Então, ele é um ponto de partida muito legal. E aí sim eu posso trazer um pouco mais, que eu estou fazendo um curso de embaixadora dos IDGs, então estou podendo estudar isso profundamente, pretendo trazer aí para um dos primeiros encontros aí, né, Beto, para compartilhar com todo mundo. Ah, vai ser maravilhoso. É, quer que eu traga os artigos? Pode trazer. É o meu lado meio cabeção, né? Eu adoro fazer essas pesquisas. E uma das nossas bases é justamente entender o que que a ciência acadêmica está trazendo. Então, são textos que estudam a conexão entre espiritualidade e trabalho, a integridade do ser, que também ajudam a chancelar o que a gente tá compreendendo, né? Para tirar também um pouco dessa visão muito mística, mas ao mesmo tempo não cair num cientificismo pesado, né? Então a gente não fica só nos artigos, mas passa por eles também para entender um pouco do que a ciência está trazendo para a gente. E aí é legal até somar que a gente já tem, né? Você já fez, o Beto já fez uma bela curadoria, tem vários artigos. A Simone aí está na PUC Minas, então também Nossa, tem um monte fantástico. de artigo interessante já separado. PUC Minas, PUC Rio Grande do Sul estão com matérias falando disso. Outro dia um colega lá dos IDGs, da Universidade Fluminense também me falou de uma matéria falando disso. Então isso tá, a espiritualidade tá na vida acadêmica, está sendo falada abertamente já. E tem bastante livros também que tocam, que tangem esse assunto, inclusive alguns aqui dessa parte de novas economias, para dar um exemplo prático, nas novas economias a gente tem fluxonomia 4D, que estuda, que a Carla fez com a gente também, né, Carla? Você sabe que lá ela fala muito do campo, os próprios estudos sistêmicos que estão em várias coisas hoje em dia, eles consideram também que a gente tem campo nas coisas, né? Que é uma coisa que é mais do campo espiritual, que é mais difícil de você explicar ela Sutil. fisicamente, né? Até já está se explicando, mas e aí tem outras coisas, né? Além de novas economias, tem muitos livros aí, por exemplo, Reinventando Organizações, está falando das organizações, mas já fala de um campo espiritual das organizações também, desse campo, da humanização, que é necessário ter propósito. Se você for pensar em propósito, propósito é uma coisa super intangível, que entra um pouco aí nesse campo também espiritual, e que as organizações estão falando um monte de propósito agora, né? Então, tem muita coisa já acontecendo, teoria integral do Ken Wilber, enfim, coisas que a gente vai poder misturar aqui. A própria economia donut também, né, que tem todo aquele espaço interno, né, Uhum. que já é isso, né, a parte interna do donut, que já vai, traz também para esses âmbitos, né, mais a nível pessoal e individual e social, né, da sociedade. É verdade. Legal. E a sabedoria da natureza, né? A sabedoria natural, ela também é um pilar para a gente, tanto que a gente teve o grupo de estudo. Você estava, Carla, não, né? No Sabedoria da Natureza? Tava, né? Vocês estavam, tá? Isso. Então, sabedoria da natureza que traz muita. Ali tinha muita coisa de conceitos que são.
quando a gente pensa em espiritualidade de um jeito mais aberto, você está falando de valores, né? Você está falando de observações da natureza. Então, a gente gosta também muito de olhar assim, dessa observação da natureza, um pouquinho do jeito que os indígenas olham, né? Se que é a Não só os cosmovisão indígenas, indígena. acho que até as próprias questões da biomimética também, né? Que acaba, a gente colocou em quadrinhos assim, mas acaba uma coisa permeando a outra, né? Já tem muita coisa da sabedoria natural na questão de academia, da academia, das novas economias, né? Já tem muitas dinâmicas que se intercalam também. É. Então, só que 6 encontros vai ser pouco, né? A gente já está percebendo que vai ser pouca Aham. coisa. Vamos ter que. Vai ser só para começar, ter o gostinho da coisa. Então, seguindo aqui. Opa, peraí que eu estou tentando mudar de página. Que eu consegui, que o meu mouse me obedecer. Ah, legal, ele travou agora, peraí. Pela setinha não Ah, vai, foi, Aldem? foi, foi muito. Foi rápido demais. Tá aqui, pronto. Então, na prática, né, a gente vai começar dia 19 de junho. Vai fazer um encontro aberto, porque a gente está aqui. Hoje é assim, primeira vez que a gente está falando sobre isso e compartilhando, tá? Mas a gente ainda vai Uhum. divulgar, vai ter comunicação. Então, a ideia é dia 19 de junho, a gente tem um encontro aberto, onde a gente vai trazer essa conscientização um pouquinho do que já tem de dado, de pesquisa acadêmica, de livro, de disciplina, um pouco desse lastro que a gente comentou aqui. E a ideia é que os encontros sejam sempre de sextas, de manhã, que é para um dia mais light da semana, das 8 às Uhum. 9h30, para já sair inspirado para o final de semana. Então, esse encontro aberto é um encontro gratuito, e depois a gente começa com um encontro por mês, que é para dar tempo de estudar, de integrar as coisas, de trocar no grupo, De né? vivenciar, né? De vivenciar. Aí, dia 3 de julho é o primeiro encontro para valer, daí a gente falaria do cenário. Esse encontro a gente já definiria para poder começar, e depois, a partir dele, a cada encontro, a gente combinaria a temática do próximo. Então, esse encontro, por exemplo, seria a gente falaria um pouquinho do cenário atual, dos sintomas do trabalho moderno, o que está acontecendo, essa desconexão nossa, enfim, a perda do significado, esvaziamento do significado do mundo do trabalho, as doenças mentais, todas as questões que a gente está vivendo no mundo do trabalho, e ela tem muito a ver com essa desconexão das pessoas com esse ser intrínseco aí. E eu também aproveitaria para apresentar os ODIs, que são essa estrutura que já fala, já coloca a espiritualidade meio que no centro ali. E aí eu aprendi que tem várias outras estruturas que também colocam. Então, vou aproveitar para apresentar já várias estruturas que podem guiar a gente, que são internacionais, que até para a gente que às vezes trabalha com isso, ajudam a gente a Uhum. mostrar mesmo, a lastrear no mundo do trabalho por que que isso é importante, né? Aqui a gente achou que seria legal mostrar as cartinhas que a gente tem na manga, né? Como temas possíveis dos encontros. Então entra, por exemplo, o significado e a equação do sucesso, como que a gente faz essa integração entre o ofício e a vida pessoal, o que nutre a gente de verdade, teoria na prática e sense-making, né? O fluir no caos, construir um sentido coletivo, quando essas fórmulas que são antigas falham, né? E a gente estava antes falando sobre as moedas regenerativas, também tem muito a ver com isso. Problemas que se repetem, né? Que é uma questão super constante, né? Tanto a Daisy em orientação vocacional, eu nas mentorias, a gente sempre vê que é um ponto de sintomática, né? De resistências que acontecem na vida da pessoa, na relação dela ali com o ofício ou com as pessoas do trabalho e as oportunidades de crescimento que tem ali. Cultura regenerativa nas instituições, compaixão, empatia e escutativa, relações e lideranças difíceis e mindfulness e atenção plena e presença. Então, é o legal desse slide é conseguir entender como que a gente tangibiliza a espiritualidade e conecta ela com o trabalho.
Então não é algo muito assim. Se quiser também, a gente pode até conversar com ela num outro espaço, né, sobre isso. Ah, fazer um banho de não sei o quê, ler tal coisa no tarô, fazer tal tipo de oração, beleza, a gente gosta disso. Mas aqui o espiritual não está caminhando para o místico, né? A gente anda no místico também. Então a gente pode bater esse papo em outros momentos. Eu acho que uma coisa interessante é que aqui a gente tem os temas, né, como compaixão, empatia e escutativa, que estão bem vivos agora no corporativo, Uhum, ou mindfulness, atenção plena e presença. Esses são temas que já conseguiram penetrar o corporativo e uhum, que são super do campo espiritual, né, gente? Eles, claro, uhum, eles passam pelo autoconhecimento, mas eles são mais profundos que o autoconhecimento. Eles entram no campo da espiritualidade, dos valores, né? O próprio trabalho, se você for pensar, uma coisa que se fala no campo do espiritual, é o nosso, como é que a gente entrega o nosso servir no mundo? Nosso trabalho é o nosso servir também, que a gente está ali uhum. colocando no mundo. Então, colocando o próprio, falar de propósito, falar de intenção, né? Tudo isso tem a ver com o campo espiritual, só que não é nomeado como tal. Então, até o nome do grupo de estudos até provoca para que a gente comece a reconhecer isso, que reconhecer que o espiritual já está lá e às vezes não está sendo nomeado como tal, né? Aí aqui é o planinho dos encontros, então esse encontro aberto, gratuito, depois quem curtiu fica, e a ideia é a gente fazer um grupo de estudos aqui de 6 encontros de 1h30, né, Beto? A gente tinha Isso. falado. 6 encontros de 1h30, no qual só o primeiro, por enquanto, está definido, e os outros a gente vai ao final de cada um, a gente tem as cartas na manga, ou de repente surgiu uma coisa que deixou muita curiosidade para todo mundo, a gente pode fazer uma coisa democrática do tipo votar e preparar para o próximo. Vai ter tempo, vai ter um mês para preparar, manda as referências com calma, todo mundo consegue se preparar, estudar e trazer boas conversas aí, né? Então, acho que vai ser bem enriquecedor. E, e Aí, é isso. no encontro das moedas, a gente já tinha falado um pouquinho sobre o investimento, né? É, todo mundo tem opção aí, ou do encontro avulso ou do pacote do semestre, né? No encontro avulso, o investimento é de R$ 90 ou R$ 45 mais os 45 regens por encontro. No pacote semestral, o valor cai um pouquinho, porque você já está fechando o pacote, né? E é uma diferença até considerável. Então, vai para 76 o valor de cada um, ou, né, que daí você vai multiplicar por 6 ou R$ 38 mais 38 regens para cada um, para o pacote total. Cadê? Esse valor é para pagamento à vista ou em duas parcelas com essa uma ou a primeira no momento da inscrição. A gente aceita a moeda, né, complementar como parte do pagamento e o restante em Pix, ou depósito bancário. É, é importante aqui a gente trouxe esse produto porque ele é o que vai ajudar a gente a tangibilizar também, né? A gente poderia fazer a divulgação, mas foi um insight que a gente teve em reunião, tipo, meu, tá, então, se é uma iniciativa da Caleidoscópio, é importante a gente vivenciar o Regen nessa experiência. Então, por isso que a gente trouxe dentro desse encontro hoje, que a gente falou das moedas antes, e tem como princípio já ter aí os regens como um elo de conexão para a gente conseguir vivenciar. É legal que quem estiver assistindo e quiser e não entendeu como é que é os regens, é muito simples e está explicado no outro vídeo, né? Que a gente vai deixar o link. E é isso, gente. Daqui era um pouquinho isso. Fica o E convite. vai ser muito bom estar com vocês. É um tema que para mim é uma paixão, assim, para Daisy também. Então a gente vai estar assim. A gente fala nós dois, a gente sabe que a Simone sempre vai estar participando, até porque ela vive nutrindo a gente
com conteúdos também desse tema, através do mestrado dela, ela está recebendo muita coisa legal e material novo sobre isso. E tem muito a ver com o que a gente acredita e defende, né? De certa maneira, a gente milita, que é a regeneração, das pessoas, das relações, das organizações. Eu Perguntas, amei, gente? gente. É assim, tem tudo a ver comigo de novo, né? Assim, para mim, acho que a maior bênção que aconteceu na minha vida nos últimos anos foi fazer fluxonomia, né? Porque a gente se sente um bicho fora do mundo, fala quem eu sou, né? E aí a gente começa a encontrar que tem um monte de gente igual a gente que pensa. Eu acho vocês assim, eu sempre falei que a Simone é um monstro, né? Porque eu acho que ela é um exagero de pessoa, assim, que são várias pessoas numa só. Mas eu acho que vocês são muito acima de mim, assim, da média e acima de mim, assim, também. Eu tenho que aprender demais, reverenciar demais vocês. Mas eu sou muito grata, porque, gente, eu fico ouvindo vocês assim, meu cérebro fica assim, né? Cheio de estrelinha, cheio de felicidade, porque é tudo que a gente acredita, né? Assim, e o Rui é engraçado. O Rui, você vê assim que ele é uma pessoa. Eu sou desse lado, do lado direito, e o Rui é do lado esquerdo, né? E por isso que a gente se completa. Mas, assim, ele também acredita muito nessas coisas, assim, e para mim, falar de intuição, falar de espiritualidade, falar de todos os corpos que a gente tem, desse campo sutil, assim, passou da hora, né? Quer dizer, não pode dizer que passou da hora, porque tudo acontece no tempo que tem que acontecer, né? Mas, assim, aquela ânsia da gente estar sempre comunicando. E para dentro do trabalho, então, né, gente? Pô, que delícia que vai ser isso, gente. Parabéns mais uma vez para essa iniciativa. E eu quero participar de alguma forma, não sei. Assim, a gente achou muito legal porque é auspicioso, né? Dia 19/6 é aniversário do Rui. Olha, olha, Pode vir celebrar com a gente, tá, Rui? A Vai gente fica vai celebrar ter café da aniversário. manhã. Que legal. E, e dia de jogo da seleção brasileira também. Que Eita, jogo. eu não botei isso na agenda ainda, esses jogos. Mas o jogo é que horas? É de noite, acho que é Acho que é 19 19 horas. horas. Não vai ter nenhum jogo de manhã, não tem problema, né? Não, não terá, não. Nessa Copa, não. Rui, você que tá, eu sei que é ousada a proposta, mas você que tá em empresa, tal, como que você recebe? Eu queria saber. Fiquei curiosa. Você é mais do lado esquerdo do cérebro, como é que você recebe? Pois é, empresas de tecnologia é complicado, né? As pessoas são. Bem céticas, né? Até que eu tenho. Era só um pouquinho. Fecha Fechei, o. fechei. Fechou? É que a gente está próximo aqui, dá um eco, daí eu me perco todo para falar aqui. Até Tá que tem umas perto pessoas ainda. próximas a mim. Carla, tá aberto. Eu É. tô ouvindo. Pra mim tá fechado. Não, não, tá. Aí, agora Isso. fechou. Agora fechou. Então, assim, até que tem umas pessoas próximas a mim ali que até tem uma abertura, né? Assim, para esse tipo de assunto, mas a grande maioria de pessoas que trabalham com tecnologia são meio aversas, né? Ou aversas ou distantes. Aversas eu acho que é muito, muito pesado, meio distantes do assunto, né? É, E eu tento aos pouquinhos ir introduzindo, né, vários conceitos, que eu já trabalhei tanto com tecnologia como com a liderança, né? Então, assim, é um assunto polêmico, mas importante, né? Sim, É importante. A gente está num momento de transformação, por incrível que pareça, né? Eu sei que vocês sabem isso melhor que ninguém. A IA tá possibilitando a gente se transformar em humano de novo, né? Por mais que ela seja um grande avanço de tecnologia, ela nos empurra para
para voltar a sermos o que somos, né? Eu gosto desse Ou ponto pelo de menos vista, viu? E pelo menos Eu existe essa amo. oportunidade, né? É isso. uma das possibilidades. É uma das possibilidades, porque assim, como ela tá, assim, tudo aquilo que te robotizou, né, durante tanto tempo, o fato disso estar sendo automatizado te liberta disso. E aí agora eu sou o quê? Eu faço o quê? Eu vou para onde? Né? Então, assim, a redescoberta eu acho que está a caminho aí, né? E, então, eu acho que vai ser, é um assunto interessante, é um assunto que sim pode influenciar bastante gente aí. Legal, obrigada. Gostei. Até anotei aqui, a redescoberta está a caminho. É É, muito legal essa frase. Mas quando né, eu trabalho com isso, com autoconhecimento, e claro que eu sei que esse autoconhecimento é ligado à espiritualidade no, no aspecto mais profundo, né, da nossa essência mesmo, e há tanto tempo, e ver que existe uma estrutura global sendo também mudada, sendo chancelada, academias estudando, isso acaba ajudando a gente a poder trazer isso, né? A poder fazer essas pontes aí para quem de repente nem abrir escuta para ouvir nada sobre isso. Tá fechado, Carla. Você tá falando com a gente? Acontece que eu tô tendo que fechar os dois, senão o Rui fica ouvindo. Eu tendo que fechar o microfone e o alto-falante, senão o Rui ouve. Eu não... Então, e não tô conseguindo fechar, não tô conseguindo abrir. Agora deu. Aí eu não ouço vocês. Mas agora você entendeu, você conseguiu compreender o que a gente comentou agora, né? Não, sim, eu acho que é isso. Acho que tem essa questão do. é, uma coisa que a gente sempre estava conversando, assim, quando o Rui traz as questões da empresa, assim, e eu sempre falei muito isso para ele. O que está faltando entre vocês é conexão, porque é uma empresa de tecnologia que não quer avançar às vezes, que é muito louco isso, né? Os próprios funcionários não se entendem nesse novo mundo de IA, que eram as pessoas que estão numa empresa de tecnologia e que tem que estar lá na frente. Então, assim, o que está faltando ali, né? É a própria conexão deles mesmo com até com o que eles estão fazendo, né? Que é o tal do Ikigai, que é o tal do, né? Indo trabalhar só por trabalhar e querendo fazer a mesma coisa sem avançar dentro de uma empresa de tecnologia que precisa ser, né, correr para frente. Então, eu acho que assim, e a gente entende até que é muito interessante que o dono é uma pessoa que busca muito, ele é até, vamos levar para o outro lado, ele é espírita, né? Então também é uma pessoa que pensa muito nesse mundo externo, mundo das ideias, mundo das coisas que não acaba sendo uma pessoa que não é uma pessoa tão cética, tão rígida, né? Vamos dizer assim. E mesmo assim você vê que às vezes a coisa não flui porque está faltando essa conexão que a gente está perdendo, né? Que é o que a gente perdeu, talvez. Né? Que é tão importante do campo sutil mesmo, do campo da conexão entre as pessoas, né? Eu só queria fazer eu ando estudando muito tecnologia social, né? E aí eu vejo que assim a grande diferença assim dessa questão das tecnologias é que a gente esqueceu que tecnologia é meio, né? Meio. E aí a gente por muito tempo ficou como tecnologia como se sendo a ferramenta, sendo a programação, sendo não sei o quê. E eu acho que o que falta é isso, a gente voltar a acreditar, e aí eu concordo com o Rui quando ele fala que a IA é uma possibilidade, que é fazer a gente voltar a pensar no porquê que a gente está fazendo cada uma daquelas coisas, que é o que traz a conexão, né? E aí se conecta com
com o olhar de uma forma interdependente, de olhar por uma forma mais sistêmica, mais global, mais integrada, tal, que aí vai voltando para todo esse campo da espiritualidade, né? E aí eu acho que tem, né, toda a temática aí que acho que duas temáticas aí que são importantes aí é, que entra a própria questão da ecologia integral, né? Que eu acho que é uma coisa que e é até interessante porque o integral fala até do integral da tecnologia também, né? Que você ir ali entendendo, né, os números que estão ali por trás e entendendo também todo que está ali por trás, né? E também a questão dos múltiplos saberes, sabe? Eu acho que isso também é um aspecto que não vai ser mais possível ter um trabalho que considera só um saber, ou só a racionalidade, ou só, né, uma única visão, né? Não é à toa que aí a gente está pensando cada vez mais, né, em outros parâmetros, né, que não seja só esse da racionalidade, da humanidade, e sim nesses múltiplos saberes, nas múltiplas perspectivas, né? Então, acho que isso também é uma temática que vai acabar surgindo aí, provavelmente, ao longo dos encontros. Uhum, sim. Mas acho que é isso, né, gente? O Rui quer Só vou comentar fazer alguma coisa. só mais um comentáriozinho, só para encerrar, que eu acho que isso é bem a área da Deise, ela vai gostar, né? É, quando começou o movimento da IA, né, na verdade, começou junto com aquele movimento de que os mais jovens estavam tomando o lugar dos mais velhos, né? Porque conheciam melhor a forma de trabalhar, coisa e tal, né? Só que com o avanço da IA, né, a coisa agora começou a virar, né? Uhum, Porque tem as novas ferramentas que elas, na verdade, geram os códigos, né? Mas para gerar o código, você precisa saber pedir para ela o que o código tem que gerar. Então, a experiência voltou a ser a grande moeda do mercado, né? E aí reverteu. Os 50 a mais agora estão ganhando valor, retomando o lugar, né? O que também é preocupante, porque daí também deixa de ter a oportunidade para o mais jovem, né? Mas é legal a gente ver isso daí, o quanto que essa balança está ainda muito desorganizada e cada hora pendendo para uma faixa, né? Como eu sei que a Daisy trabalha aí bastante com os mais experientes, vamos dizer, é, legal, né? Rui. Então, é um movimento interessante do mercado aí, o quanto que os 50 a mais estão agora estão na crista da onda, como diria antigamente. E isso junta com a história da interdependência, que cada vez mais obrigatório ter os 50 a mais trabalhando com o jovem que entende da tecnologia e um complementando o outro. É quase que obrigatório. Só que ninguém ainda está conseguindo fazer isso direito, né? Estou tentando. É, muito legal. Tem bons desafios pela frente. Muito bom, gente. Então acho que era isso para hoje, né? Uhum. Foi muito bom, muito Pode, bom. pode parar de gravar daí. E aí a gente faz nosso